Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse aqui é o nosso terceiro vídeo, falando sobre a doutrina da reencarnação. No primeiro vídeo, nós vimos que essa doutrina não é cristã, é uma doutrina pagã, uma doutrina de religiões que não são e que não é a religião deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo vídeo, nós vimos por que essa doutrina reencarnacionista, a doutrina da reencarnação, atrai tantas pessoas. E nesse vídeo de hoje, nós iremos ver por que a reencarnação, ou melhor, a reencarnação é aprovada cientificamente, né? Então nós vamos ver isso hoje. E como eu já disse e volto a dizer e repito, esses vídeos aqui não é para condenar quem crê na reencarnação. Não é para desfazer, diminuir, humilhar, atacar, agredir quem acredita na reencarnação. Esse vídeo aqui é para pessoas que me acompanham, que são católicas e que por algum motivo, ou talvez, por falta de algum conhecimento mais amplo da doutrina católica, simpatiza-se por essa doutrina ou deseja viver nessa via de mão dupla. Ora acredita na doutrina católica, ora acredita na doutrina da reencarnação, na doutrina espírita em algumas questões a mais. Mas não estou aqui para condenar essas pessoas. Já disse muitas vezes e repito. Portanto, vamos aí, continuando a nossa série aqui. A reencarnação é provada cientificamente? Será realmente que é? Atualmente, os defensores da ideia da reencarnação esforçam-se para dar-lhe uma cara de ciência, mas inutilmente. Não há nenhuma prova científica a favor desta ideia. A verdade é verdade que há fenômenos que parecem confirmar a reencarnação. Quais são esses fenômenos? Flashes, segundo a doutrina espírita, flashes de vida passada. O que seria isso? A pessoa chega em um determinado lugar e tem ali um flash, ou seja, um pensamento de eu já estive aqui antes, quando na verdade aquela pessoa nunca foi naquele lugar. Outra coisa é o regresso de ideias, ou regredir a ideia, o pensamento, regredir a memória da pessoa por alguma espécie de fenômeno parapsicológico por meio de hipnose. Então, e a terapia de vida passada, que é isso aí que eu estou dizendo. Quando se hipnotiza uma pessoa, fazendo sua memória regredir até uma vida anterior. E a pessoa se recorda do que foi numa outra vida. Tudo isso não seria prova da reencarnação? A pergunta é, não seria prova da reencarnação? Você voltar a vidas passadas, por meio da memória, regredindo a memória, e você até lembrar quem você foi numa vida anterior, Nada de reencarnação. Isto não é nada de reencarnação. A ciência pode explicar tranquilamente todos esses fenômenos, boa parte deles provocada pelo nosso inconsciente. A psicologia e a parapsicologia científica hoje estão em condições de responder a tudo isso. E mesmo, aqui Dom Henrique diz, e mesmo se não estivesse, isso não provaria a verdade da reencarnação. Simplesmente a ciência não teria ainda chegado às causas verdadeiras, mas já chegou. A ciência já chegou às causas destes fenômenos, tanto aquele de se pensar que esteve em um local, em outra vida e que se lembrou nessa vida sem nunca ter estado nela,
mas que se você pensa ter estado ali é porque você esteve numa vida anterior, como na terapia de vidas passadas por meio da hipnose, né? Veja o que Dom Henrique vai dizendo. A famosa terapia de vidas passadas, a pessoa não volta a uma outra existência. O que ocorre é que seu inconsciente inventa uma realidade fantasiosa. E isso pode acontecer por vários motivos. Então, não é regressar a vidas passadas. A terapia de vidas passadas não leva de fato ninguém a vidas anteriores. Não leva, né? São apenas acontecimentos, né, que criam essa ideia. Por exemplo, a pessoa hipnotizada aceita e dramatiza tranquilamente as sugestões do hipnotizador. Então veja, Padre Quevedo, né, que era um padre muito famoso, que trabalhava muito nessa área da parapsicologia, ele falava dessas questões da hipnose. E ele mostrava sempre que quando alguém estava hipnotizado, a pessoa que estava hipnotizada, ela inconscientemente, né, sem querer, ela era conduzida pelo hipnotizador. Ela fazia o que o hipnotizador pedia que fosse feito. Ou, pelo menos, fazia o que era induzido pelo hipnotizador, né? Já que a sua criatividade está exaltada pelo estado alterado de consciência. Além do mais, quem se submete à terapia de vidas passadas acredita na reencarnação. Acha que já viveu outras vidas. Então, se a pessoa vai a uma terapia de vidas passadas, a pessoa está predisposta a acreditar nisso, ou melhor, a ter experiências que o levem ainda mais a acreditar nisso. Por quê? Porque ele já acredita. Ele já acredita em vidas passadas. Ele já acredita em vidas anteriores, né? É, portanto, né, um prato cheio para ser sugestionada. Já chega ao hipnotizador com a tendência inconsciente de criar fatos. Então, quando a pessoa acredita na reencarnação, quando ele vai ao hipnotizador, ele já vai pensando na possibilidade de uma existência passada e crendo nisso e desejoso de, vamos dizer assim, regredir até essas vidas anteriores. E por esse motivo, o hipnotizador vai dando sugestões e automaticamente aquela pessoa vai passando por experiências que coloca na cabeça dela que ela realmente voltou a uma existência anterior, né? Como, por exemplo, cito a interessante experiência de um parapsicólogo da USP, né? Então, Dom Henrique fala aqui de uma experiência de um parapsicólogo da USP, que fez 10 pessoas passar por um experimento, né? Ele submeteu 10 pessoas à hipnose e sugeriu que elas fossem até a vida futura, não a vida passada, a vida futura. Todas foram até o ano 2500. Todas estavam na mesma cidade no ano 2500. Veja, as 10 pessoas foram induzidas, né, pelo hipnotizador a ir não a vidas passadas, mas a vida futura. E as 10 pessoas foram a uma vida futura no ano de 2500. E veja o que aconteceu. O hipnotizador então pediu que cada uma delas descrevesse como era o mundo ao seu redor. Veja que interessante. Digo somente o que 2 viram, só 2. Ele não pegou o exemplo das 10, mas 2 já bastaria para mostrar que a hipnose e o que acontece, o que a pessoa vê ou o que a pessoa experimenta na hipnose
é apenas uma sugestão do hipnotizador e uma sugestão involuntária do subconsciente. Veja, digo somente o que duas viram. Uma viu aeronaves nos céus, pois as pessoas não usavam mais carro, não havia mais viadutos, mas somente estações de pouso aéreo. Não havia mais doenças e a pessoa hipnotizada disse que tinha 213 anos de idade e vivia com os pais, cada um deles com 250 anos e por aí em diante. Então veja, uma pessoa foi ao futuro e relatou que no futuro não existia mais carros, somente aeronaves e locais onde essas aeronaves pousavam. E essa pessoa chegou a dizer que tinha 213 anos e que não existia mais doença. E que ainda ela morava com os pais com 213 anos e os pais com 250 anos. Veja o que o subconsciente, veja, o hipnotizador induziu a pessoa a ir para o futuro. Ela foi para o futuro, para uma vida futura. Como também é induzido ela vir para uma vida anterior, entre aspas, para o passado. E assim acontece. E lá o subconsciente trata de dar àquela pessoa ideias que pode gerar para ela o entendimento de que é uma vida anterior que ela viveu. Quando na verdade é somente fruto da indicação do hipnotizador e também do inconsciente. Do outro lado, ele fala da outra pessoa. A outra pessoa hipnotizada também foi para o ano de 2500. Veja, aqui é onde fica mais interessante a coisa. Também foi induzida aí para o futuro. E sendo induzida aí para o futuro, a outra pessoa foi para o ano de 2500. Mesma data, mesma cidade. E o que ela vivenciou? Tudo era escuridão. Ela era uma das poucas sobreviventes da Quarta Guerra Mundial. Cega de um olho, morando nas ruínas em que a cidade se tinha transformado. Não havia médicos, não havia água sadia para beber e muita fome. Uma grande nuvem atômica cobria a terra e já não se podia ver o sol. Então veja a diferença. Veja a diferença. No mesmo ano, na mesma cidade, duas pessoas tiveram experiências totalmente distintas. Uma vivia, entre aspas, num paraíso tecnológico, onde não existia doença, onde não existia mais necessidade de pegar ônibus superlotado, mas as pessoas andavam em aeronaves. E por essa vida de boa qualidade, a pessoa chegou a dizer que tinha 213 anos e os pais estavam com 250 anos. Enquanto a outra pessoa simplesmente viu e estava vivendo em um mundo pós-guerra, pós-Quarta Guerra Mundial, onde existia doença, ela era cega de um olho, passava fome, a água que tinha para beber não era potável, era água de péssima qualidade, e também a pessoa, além do mais, sofria muito com uma nuvem atômica que cobria a terra e já não se podia ver claramente a luz do sol. Aí Dom Henrique aqui pergunta: o que concluir com isso? Cada uma das pessoas hipnotizadas criou uma fantasia de acordo com o seu inconsciente ou com a sugestão do hipnotizador. Ambas as narrações são puras fantasias, como são puríssimas fantasias as narrativas que as pessoas fazem sobre suas vidas passadas. Pode-se objetar: muitas vezes as narrações descrevem fatos e lugares do passado que são comprovadamente reais e a pessoa que fez a regressão não tinha conhecimento deles. Como explicar isso? Então Henrique está dizendo:
como explicar porque muitas pessoas, é dito que muitas pessoas fazem a terapia de vidas passadas e voltam com o seu espírito em vidas anteriores, com memórias de vidas anteriores, e descreve lugares que realmente existe, que realmente está lá e é como aquela pessoa descreveu. Então, como explicar isso? Isso seria, então, dizer que a hipnose de fato, né, a terapia de vidas passadas de fato leva a pessoa a vidas anteriores? Como explicar? É muito simples, diz aqui Dom Henrique. Quem tem noção de psicologia, do fundamento, que conhece o significado do inconsciente individual e do inconsciente coletivo, e quem conhece o fenômeno extranormal de conhecimento chamado HIP, ou os fenômenos paranormais chamados telepatia e clarividência, além da retrocognição, não se impressiona com esses argumentos. Então ele diz que quem tem experiência dessas ciências aqui não se impressiona com esses argumentos, né? O mesmo vale para as aparições dos mortos, de fantasmas, de casas mal-assombradas e esses fenômenos todos. Aqui eu me lembro muito, você pode até fazer pesquisas aí sobre os vídeos, como eu disse já, de Padre Quevedo. Padre Quevedo indo em casas mal-assombradas, onde estava acontecendo fenômenos supostamente espirituais causados por espíritos desencarnados. E Padre Quevedo ia lá e explicava tudo e resolvia aquele problema, solucionava aquele problema, né? E fácil se podia compreender que era um fenômeno criado, né? Por isso aqui, ó, certamente são fenômenos impressionantes. E quem não tem a mínima noção de parapsicologia atribui ou ao diabo ou aos espíritos. Aí é superstição e muitas vezes com capa de ciência e seriedade. Então, concluindo aqui, não há nenhuma prova científica que fundamente a reencarnação. Ela é uma crença fundada simplesmente nas convicções de fé de cada um e não na ciência. Então, cada pessoa pensa, né? Eu creio assim. Então, se eu creio, pronto. Por exemplo, Allan Kardec compilou, né? Vamos dizer assim, organizou a doutrina espírita, mas essa doutrina do espiritismo kardecista, mas a origem e a história dele fala de uma experiência de fenômenos que na verdade não foram verdadeiros, né? Por exemplo, em 1848, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, surgiu o primeiro núcleo do espiritismo moderno. Certa noite, o pastor protestante John Fox, sua esposa e suas duas filhas, Margaret e Catarina, estavam a conversar sobre estranhos fenômenos de assombração. Então veja, casas mal assombradas, né? E os Estados Unidos, né, é especialista em fazer filmes de terror sobre essas coisas, né? Catarina então produziu estalos com os dedos. Notaram todos que alguém os repetia. Então veja, Catarina estalava os dedos e eles notaram que alguém repetia. Por sua vez, Margarida produziu estalos e encontrou eco. Apavorada, a senhora Fox perguntou: é homem ou mulher que está batendo? Mas não obteve resposta. Insistiu então: é espírito? Se é espírito, bata 2 vezes. Produziram-se 2 breves pancadas. Concluiu assim que um espírito desencarnado estava em comunicação com a família. Segundo se diz, os próprios espíritos indicaram as irmãs Fox, né?
em 1850, nova forma de comunicação que os interessados se colocassem em torno de uma mesa, em cima da qual poria as mãos. As interrogações que fizeram aos espíritos, a mesma responderia com golpes e movimentos indicadores de letras do alfabeto e de palavras. São uma experiência que elas fizeram. As duas irmãs Foxes, tidas como médiumas, né, confessaram posteriormente que recorreram a truques e fraudes para produzir as pancadas que a mãe, muito crédula, atribuiu a um espírito do além. Esse texto, né, o texto dessas confissões e retratações de Margaret e Cat Fox, foi publicado pela imprensa norte-americana no New York, né, de 27/5/1888 e no dia 10/9/1888, assim como no The Word, de 22/10/1888. Acha-se tal texto reproduzido em facsimile inglês e em tradução portuguesa no livro de Frei Boaventura, né? O Espiritismo no Brasil, edições Vozes, da página 426, 447. Então, o Frei, né, Boaventura, em um livro chamado O Espiritismo no Brasil, reescreve, né, esse texto, esse depoimento das irmãs Fox, que foi um truque, né, uma brincadeira que elas fizeram. E a mãe acreditou, né? Apesar das fraudes ocorridas em sua origem, as novas práticas se espalharam pelos Estados Unidos, Canadá e México, atravessaram o Atlântico e chegaram à Escócia e à Inglaterra. Em 1854, na França, Allan Kardec codificou a doutrina espírita em diversas obras muito divulgadas no Brasil. Vejamos, né, que realmente ele é muito inteligente. Por exemplo, aqui eu estou com um livro, né, que uma pessoa me deu. Alguém pode dizer, Denis, joga fora. Não. O apóstolo Paulo disse, né, examinai tudo e ficai com o que é bom. E tem alguma coisa bom aí no livro A Gênesis? Tem o conhecimento sobre essa doutrina. E assim nós podemos conversar sobre ela, entender um pouco mais do que se fala. Ah, mas isso induz as pessoas. Não induz, meu irmão. Se você tem um conhecimento claro da doutrina católica e você sabe o que é a doutrina católica, jamais você será induzido pela doutrina espírita. Assim como eu tenho feito aqui nesses vídeos, mostrando que tudo isso não passa de ações da pessoa que crê naquilo que lhe é proposta. Então, o livro A Gênesis fala do princípio, né, espiritual, né, no capítulo 11, né, fala da Gênesis espiritual e fala que o perispírito, né, um fluido, une o espírito a o corpo que está sendo gerado. Né? Esse espírito que está desencarnado é unido por esse perispírito a um corpo desencarnado, ou melhor, a um corpo que está sendo gerado. Então, tudo isso, meus irmãos, não é fé católica, não é fé da igreja, e, portanto, nós podemos ver claramente, né, que, infelizmente, nós não podemos dar vazão a isso. Se você é católico, eu aconselho, em nome de Jesus, não fique crendo nessas coisas e buscando ainda mais crer nessas coisas, porque não é doutrina católica. Deus abençoe você. E no próximo vídeo
nós iremos ver, né, se a reencarnação é compatível com a fé cristã, se é compatível com as Sagradas Escrituras. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e vamos aí evangelizar. Amém.